Griot. Baú. O som que abre este episódio é o som de um hospital. Mas não um som de um hospital num momento normal. É uma UTI. E aqui, tudo parece frio, metálico, um bip insistente, passos apressados. Há uma tensão dramática no ar, como se algo invisível estivesse prestes a acontecer. A mulher que está ali deitada na sala de cirurgia, sendo atendida com tanta urgência, é alguém que o Brasil conhece. Ela virou sinônimo de muitas coisas: fama, fúria e fé na vida. Vida essa que ela só tem uma e está disposta a viver tudo o que for possível nela. Seu nome carrega tanto excesso que, de algum modo, já virou símbolo. Andressa Urach, a rainha das subcelebridades. Naquele momento, Andressa acredita que pode morrer. Mas, como sempre na sua vida, ela sente que pode nascer de novo. É estranho pensar que o renascimento possa vir de uma extrema dor, que sangra e que é super exposta. Mas, para a vida da Urach, sempre foi assim. Com o passar dos anos, Andressa se submeteu a uma série de cirurgias, uma busca descontrolada pela perfeição que nunca parou. Sem perceber, tudo que Andressa Urach fez consigo foi como assinar sua própria sentença de morte. Cada seringa, cada miligrama de substância, cada contrato, cada clique. Tudo era parte de uma conta que estava ficando grande demais e mais cedo ou mais tarde seria cobrada. E essa conta chegou de um jeito que ninguém esperava. E agora mais um alerta, o perigo do hidrogel. Esta semana a modelo Andressa Urach foi parar na UTI com uma infecção gravíssima depois de cirurgias para tirar mais de 1 quilo de tecidos das pernas. A Andressa tinha recebido aplicações de hidrogel nas coxas. O Fantástico investigou esse mercado lucrativo e constatou que, na busca pelo corpo perfeito, tem muita gente colocando a vida em risco. A modelo e apresentadora de TV Andressa Urach segue internada na UTI do Hospital Conceição, em Porto Alegre. O estado dela é grave. Andressa chegou à emergência do hospital no sábado à noite, levada pela mãe. A modelo estava com um quadro de infecção devido à substância hidrogel aplicada nas coxas há cerca de 5 anos. Andressa foi submetida a uma drenagem cirúrgica no domingo, um procedimento que foi repetido nesta segunda. E foi nesse espaço, na luta entre a vida e a morte, a luz e a escuridão total, que Andressa de Faveri Urach encontrou em Deus um caminho de volta. E como isso aconteceu? Ela é trazida para a UTI desse hospital de Porto Alegre. E enquanto os médicos trabalham para salvá-la, Andressa vive uma experiência única, bem longe dali. Minha alma subiu. Aí eu lembro que eu fui para um lugar muito claro, muito silencioso. Tinha muita paz. Ali era o julgamento da minha alma. E eu disse: Deus, me dá uma segunda chance. Deixa eu cuidar do meu filho. Deixa eu voltar e cuidar dele. Deixa eu fazer tudo diferente. Na conversa com Deus, Andressa prometeu entregar a vida ao caminho da luz, se saísse dali com vida. Em relatos de seu livro, Morri para Viver, Andressa conta que naquele momento ela encontrou a redenção. É o tipo de relato que cabe perfeitamente na dramaturgia da fé pentecostal. O momento da conversão, o instante em que a morte e a salvação se encostam. Ali, Urach renasce. Ali, entre muitas dores e promessas, ela começa a ensaiar o personagem mais complexo de sua vida. A mulher salva pelas mãos de Deus. Eu sou Ramon Raquel e esse é o podcast Urach, Fama, Fé e Fúria.
Episódio 4. Noite virou dia. Ao sair de A Fazenda, Andressa se deparou com um nível de fama que ela não tinha conhecido ainda. Dobro de convites, trabalhos e muito mais atenção nela e no seu corpo. Vem aí, Andressa Urach, vem pra cá, Andressa! Olha só! Meu Deus, mas você tá malhada, mulher. Tudo bem, Andressa? Vem comigo pra mostrar você de pertinho. Olha, você tá com a perna mais definida. Eu tô fazendo dieta, tô pegando pesado pro carnaval, né? Cadê sua roupa? Tá aqui, na sacola. Não, pera aí, Cacá, espera aí, para de correr. Espera aí, mostra um pouquinho alguma coisa, não tá? Tá nua. Andressa estava presente na internet, nos fóruns, no meme, no boca a boca. E cada situação nova de sua vida gerava ainda mais repercussão. O que poderia parecer o sucesso que ela sempre quis, na verdade, foi o começo de uma queda. Andressa começou a se aproximar do penhasco. O Cacau Oliver sabe o porquê. A gente fala muito da Fazenda hoje, porque a gente olha para a Fazenda atrás. Só que naquela época, a Fazenda acho que foi uma coisa muito ruim para ela, não foi uma coisa tão boa assim. Então eu sabia que quando ela entrasse ia ser assim, tipo, ela ia ser muito amada, ia ser muito odiada. Achava que ia ser mais odiada, sendo bem honesto. E aí, naquela época, então eu acho que foi um momento ruim para ela, porque ela saiu muito fragilizada na época da Fazenda, entendeu? Em algum ponto, mesmo com tudo que sempre quis na mão, fama, reconhecimento e poder, nada nunca parecia suficiente. Mesmo com tantos elogios e o assédio em torno do seu corpo, a Urach sempre tinha algo a acrescentar. Fazendo minhas pesquisas para essa série, me deparei com alguns artigos muito interessantes de um antropólogo que estuda conversão de pessoas famosas há anos, o Rafael Bispo. Nestas leituras, encontrei um termo que resume muito bem toda essa imagem que a Urach construiu na mídia nos primeiros anos de sua carreira. Superfêmea. Me fala o que é essa superfêmea e ainda, se a Andressa Urach se encaixa nesse perfil. Ninguém melhor do que o próprio Rafael para explicar. Essa expressão, inclusive, eu me inspirei no filme da Vera Fischer, Superfêmea, da pornochanchada dos anos 70, porque, assim, vivendo numa sociedade patriarcal como a nossa, a gente sabe que uma forma de se fazer famosa para muitas mulheres é mobilizar os recursos corporais, né? Se colocar no mundo como uma mulher sexualmente desejável. Então, posar pelada, dançar, balançar a bunda na televisão, isso são recursos que o mundo patriarcal brasileiro exige ali e muitas mulheres passeiam. Então, Superfêmea surge a partir daí. Como se construir dentro dessa cena, como chamar a atenção, tentando ser mais mulher do que qualquer outra mulher, ou seja, mais gostosa do que qualquer outra gostosa. E quanto mais você se mostra, mais tempo essa persona pública te cobra. E ao longo do tempo, aí você fica pouquíssimo tempo, às vezes, dentro desses trabalhos, mas você vai galgando um espaço aqui, mas sempre dentro dessa rúbrica, dentro desse rótulo, dentro dessa persona pública que é a gostosa. É uma atualização, né? Ou seja, comecei na Legendários, mas eu tô na Fazenda, mas eu tô como a gostosa, que problematiza tudo e briga. A imagem e a presença de Andressa foram sendo refeitas a cada situação em que ela aparecia, sempre a demarcando como essa superfêmea fatal, uma mulher de fases. Então, a Andressa é a atualização constante de um imaginário que existe dentro da indústria cultural da mulher para transar, né? Essa posição objetificadora da experiência feminina, onde ela ocupa ainda esse espaço. Em 2014, quase um ano depois da Fazenda 6 ter terminado, Andressa já tinha realizado dezenas de intervenções no seu corpo. Cirurgias que visavam manter esse aspecto, potencializar as curvas. E a substância mais comum para esse tipo de ocorrência é o hidrogel, por meio de uma bioplastia. Gente, a bioplastia, a plástica sem cortes, esses preenchimentos definitivos de bumbum e de rosto, eles são feitos com substâncias definitivas.
Neste vídeo do canal Demarte, do dermatologista João Paulo Junqueira, temos uma explicação do que são esses procedimentos tratados como plástica sem cortes. Nele e em todas as pesquisas que fizemos sobre o tema, existe uma outra substância que sempre aparece: o PMMA. É uma sigla médica para polimetilmetacrilato, tá? Tem outras substâncias também, como poliamida, etc., que são produtos sintéticos derivados de petróleo, tá? Então são plásticos sintéticos que, uma vez injetados no organismo, eles não são reabsorvíveis, tá? Eles não vão embora mais do teu organismo. Não há um consenso na classe médica sobre o uso do PMMA e também não há uma proibição direta do uso dessa substância. Mas, hoje, em 2025, ela é cada vez menos indicada. O PMMA é um acrílico, polímero sintético, e não é a mesma coisa que o hidrogel, que é um gel de poliamida. O que eles têm em comum é: ambos não são absorvíveis e permanecem no corpo, e ambos foram usados pela URAC. Aqui no Brasil, tivemos alguns casos em que essas aplicações eram feitas de maneira irresponsável por pessoas não capacitadas, o que gerou óbitos e as complicações mais absurdas que você pensar. No caso da URAC, esse uso excessivo fez com que a gata que sempre bateu um bolão em frente das câmeras batesse bem na trave da morte. Deixa eu ver na tela. Andressa, que é apresentadora e ex-Miss Bumbum, se submeteu no dia 21 de novembro a uma cirurgia de retirada de resquícios de hidrogel nas pernas. Segundo a assessoria de imprensa da modelo, o procedimento ocorreu normalmente, mas algumas horas depois, ela passou a sentir dores na coxa esquerda. Imediatamente, a modelo seguiu para Porto Alegre. No médico, foi constatada uma inflamação grave, que a levou a um quadro de sepse, infecção generalizada. Ao longo desse final de semana, ela teve uma piora clínica e chegou a ir para a UTI, onde permaneceu por alguns dias. De lá, ela foi submetida a mais 3 cirurgias com o objetivo de combater a sepse ou infecção. Na segunda, dia 5, as mais populares não mostravam peitos, bundas nem bíceps malhados. O foco estava nos buracos na perna da Andressa Urach, provocados pela infecção decorrente da retirada do hidrogel. A foto mais explícita é tão assustadora que parece produzida por algum maquiador genial de Hollywood. Mas o filme de terror vivido por Andressa Urach está longe de ser ficção. Ela realmente esteve a um passo da morte. A repercussão do material suscitou algumas questões. O que fez a Andressa optar mais uma vez pela superexposição? A notícia que a Andressa estaria entre a vida e a morte e as diversas fotos das feridas expostas que ela tinha na perna correram o mundo. Se antes ela saía no The Sun e no El País por uma confusão amorosa com um jogador português famoso, o motivo da exposição internacional agora seria outro. F5, 6 de janeiro de 2015. Fotos de estrago feito por hidrogel em Andressa Urach viram assunto na imprensa internacional. Não foi só no Brasil que as fotos da apresentadora Andressa Urach no hospital causaram espanto e comoção. As imagens do estrago feito pelo hidrogel na perna da moça já correram o mundo desde que foram divulgadas nesta segunda-feira 5 e viraram assunto na imprensa internacional. No tabloide britânico Daily Mail, Andressa é descrita como escrava da beleza. Para o site de notícias americano Huffington Post, os ferimentos causados por procedimentos estéticos na Miss Bumbum 2012 são chocantes. O Mirror afirmou que Andressa quase morreu por conta das complicações causadas pelo hidrogel e que ela correu o risco de ter a perna amputada. Após os procedimentos, Andressa passou a respirar com a ajuda de aparelhos. Foram um dezembro e um janeiro bem complicados. E, até aqui, a gente está falando de uma internação que, apesar de grave e bastante noticiada, era comum de se imaginar quando se pensa que quem está passando por tudo isso é a eterna vice-Miss Bumbum.
Neste processo, todo mundo, literalmente, crucificou a Andressa. Urach foi de um extremo a outro, da superexposição da silhueta escultural no concurso Miss Bumbum à exposição chocante do corpo machucado em um leito de hospital. A vida da Andressa se transformou em um reality show mais apelativo do que qualquer Big Brother. A fórmula é explosiva: sensualidade, tragédia, bizarrice, superação. Resta aguardar o próximo capítulo. Lendo todas as notícias, nacionais e internacionais, e os comentários acerca dessa cobertura, parecia que todo mundo queria que ela morresse ali. Ela tinha feito por merecer. E, como nada na vida da Urach é normal ou linear, então, nesse processo, ela deu um passo que mudaria tudo. No hospital, Andressa deu uma entrevista exclusiva para a Folha de São Paulo sobre aquele encontro que ela teve com Deus, trazendo a sua conversão à tona. O que me chama a atenção é que, mesmo tendo apenas alguns dias dessa nova Andressa, o discurso foi tão afiado que o jornal iria publicar uma matéria extra somente destacando as frases mais marcantes. E não eram poucas. Confira algumas das frases ditas por Andressa Urach. A antiga Andressa é como uma droga, da qual eu estou me desintoxicando aos poucos. Andressa Urach era causação, era bafo. Qualquer coisa que eu fosse fazer, se não fosse para ser a home, não era Andressa. Eu era muito louca, muito louca. Não sei como tinha coragem de viver algumas situações. Não é porque virei evangélica que vou ser uma beata. Não vou ficar peluda e também não vou colocar a Bíblia embaixo do braço e sair pregando para todo mundo. Assim que saiu do hospital, Andressa iria mostrar para o mundo que sua nova aliança era forte e verdadeira. O batismo também seria espetacularizado. G1, fevereiro de 2015. Me sinto purificada, diz Urach após ser batizada em igreja de Porto Alegre. Segundo a ex-vice Miss Bumbum, ela teve todos os pecados perdoados. No sábado 31, Andressa teve de passar pela aplicação de mais 2 treinos, um em cada perna, ainda em consequência do excesso de hidrogel que levou a apresentadora a ficar internada por quase 1 mês no Hospital Conceição, na capital gaúcha. De acordo com Andressa, sua nova missão é glorificar a palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo aos 4 cantos do mundo. Agora, eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. Dentro de todo esse processo de recuperação que a gente está aqui narrando, nós temos uma protagonista. E desta vez, mesmo se tratando da vida de Andressa Urach, que é bem acostumada ao estrelato, o que estaria ao seu lado nesse caminho para a cura era muito maior que ela. A protagonista dessa história toda seria a Igreja Universal do Reino de Deus, que viu em Andressa uma grande futura aliada desde o início, e ela fez por merecer. Caras Brasil, fevereiro de 2015. Internada, Andressa Urach publica foto com livro do bispo Edir Macedo, Morreria em Paz. No hospital, Andressa voltou a falar sobre sua conversão e publicou uma foto onde aparece com o livro Nada a Perder, do bispo Edir Macedo, dono da Rede Record. Abre aspas, agradeço a ele por todo o aprendizado que recebo na casa de oração do meu pai, na Igreja Universal, no Templo de Salomão. É uma faculdade da fé. Minha mãe frequenta há 30 anos e minha avó também, que já faleceu, morreu tentando me converter. Hoje deve ter festa no céu com minha conversão, escreveu ela, que ainda citou trechos bíblicos na foto. Lembra da Tainara Araújo, historiadora que conversou conosco sobre essas cirurgias da Urach no primeiro episódio? Ela entende que há uma motivação genuína de Andressa que fez ela remodelar o seu corpo inteiro. Nesse ponto de vista, o colapso do hidrogel
não seria culpa da Urach, apenas as regras do jogo. A Andressa mesmo conta que a série de procedimentos que ela fez foi para ficar famosa, mas não famosa em abstrato, famosa com o ideal de ganhar mais dinheiro como prostituta. E aí ela notou que precisava que esse corpo fosse modelado, remodelado, para expressar uma feminilidade exacerbada, né? Um outro tipo de sensualidade, que é também o que acontece com mulheres trans, travestis, principalmente que trabalham na prostituição. Tem que se montar esse corpo desejável. E aí, não é um corpo de uma mulher cis, mas é um corpo modelado para o seu próprio desejo, porque é óbvio que essas mulheres gozam de ver esse corpo escultural seu, mas também para o desejo do outro, né? Esse momento de queda da doença e da quase morte trouxe uma nova Andressa para a imagem pública. Uma Andressa restaurada, disposta a abandonar tudo o que tinha construído nos últimos anos para seguir um caminho diferente. Uma nova mulher, mas que ainda seria muito relevante na mídia, para um novo público, um público bem fiel. E eu sei que você tá doido para saber desse bafão gospel, mas isso eu te conto já já. Esse podcast é um trabalho de muitas mãos e foi produzido de maneira independente, sem financiamento prévio. Colabore com o nosso podcast e tenha acesso a mais de 10 entrevistas completas, além de vídeos e fotos exclusivas da nossa história sobre a eterna vice Miss Bumbum. No Apoia-se temos uma cota única de R$10 e você tem acesso às entrevistas completas de cada episódio. Mas também temos uma campanha mais detalhada no Orelo, além do Live Pix, para contribuições pontuais de qualquer valor. Dê uma olhada na descrição desse episódio e apoie. Garanto que você não vai se arrepender. Vencendo a morte, Andressa revigorou. As consequências diretas da imagem de ser a superfêmea ligada a potencializar curvas do corpo, a colocaram numa situação extremamente delicada de saúde, à beira da morte, e a partir dali ela se aproxima de uma experiência religiosa. As histórias de renascimento são bem interessantes e o discurso evangélico casa muito bem com elas. Desde o sertanejo que larga o álcool e vira pastor, o cantor de rock que vira conservador, a atriz que abandona o sucesso para se reencontrar com Deus. A conversão sempre rende essas manchetes. É o tipo de narrativa que combina muito bem com a mentalidade nacional. Tem um pouco de culpa, de espetáculo, de perdão. Tudo isso em doses iguais e bem equilibradas. O processo de conversão, ele sempre, ainda mais quando a gente pensa no processo de conversão evangélico, ele sempre vai apontar alguns fatores estilhadores que provocaram. E aí a Andressa, nos termos dela, sempre fala muito bem dessa experiência de quase morte à beira, né? E aí o livro dela que celebra isso. Rafael é literalmente um especialista em conversões de subcelebridades ou da baixa classe artística, termo que ele vai usar em suas obras. Esta classe se converte na religião cristã em um ecossistema onde a visibilidade é a própria forma de sobrevivência. Não há contrato sem exposição e não há fé sem espetáculo. É aí que eu acho que a Andressa Urach entra. Ela entra como mais uma dessas diferentes artistas que passaram por um processo de conversão religiosa e se colocavam no mundo como mulheres evangélicas, né? como alguma fiel, né? Se colocar publicamente, né? Se colocar na esfera pública como alguém que é fiel a Deus, se apresentar no mundo enquanto alguém que atua na esfera religiosa, porque a pessoa pode ser religiosa, né? E não necessariamente se colocar na esfera pública, midiática, como artista, como alguém que é religioso, que é evangélico. Foi nesse circuito que Andressa construiu seu nome. Primeiro, como modelo, participante de reality show e símbolo sexual. Agora, ela construiria seu nome como evangélica, mulher arrependida e missionária.
Cada uma dessas fases é uma variação do mesmo enredo. Uma mulher que entende o valor de ser vista. A Andressa faz uma dramaturgia emocional porque o ato testemunhal, principalmente o ato testemunhal contemporâneo das igrejas evangélicas, ele é um ato de fala que tem estruturas narrativas muito específicas. A experiência evangélica está sempre baseada na ideia do distanciamento do mundo. Ou seja, para eu me reafirmar enquanto um evangélico, eu preciso demonstrar do quanto aquela fé me embasa a minha existência, embasa a minha visão de mundo, enquanto eu estou afastado de práticas consideradas mundanas. Então, o testemunho, ele é uma narrativa clássica no mundo evangélico para relatar este distanciamento. Quem testemunha é alguém que fala sobre como foi sua vida do passado e como ela não é mais e como ela é hoje. E você pode se perguntar, o que estava em jogo nesse match divino? A proposta era cara, de fato, uma parceria muito poderosa. De um lado, a igreja evangélica mais famosa e polêmica do Brasil, uma verdadeira máquina comunicacional. Do outro, Andressa Urach, alguém que, como poucos, sabe criar uma narrativa para si. O bom narrador, o bom testemunhante, não é aquele que tem alguma história para contar, mas é aquele que sabe mobilizar muito bem a história que tem para contar. Então, a Andressa Urach, ela soube muito bem, desde o seu processo de conversão, contar a sua história, levar a sua palavra. Esse papel de narradora excelente chamou a atenção e essa parceria foi bem sucedida inicialmente. Andressa se aproximou de figuras-chaves e lideranças da Igreja Universal. Ou seja, as pessoas viram, não na história da Andressa propriamente dita, porque essa história é comum em outras trajetórias, mas viram nela a boa narradora, aquela que conseguiria contar e recontar a importância de Deus e da conversão à igreja evangélica, especificamente a IURD, na sua vida, na sua trajetória. Tem uma passagem na Bíblia que diz: "Ide e pregai o evangelho para toda criatura." E isso Andressa conseguiria fazer de maneira triunfal. Primeiro, no púlpito. De norte a sul do Brasil, em diversas igrejas, ela iria negar tudo aquilo que tinha vivido de intenso, assim como manda as leis e os dogmas da religião. Andressa, a pergunta que todo mundo aqui dentro tem na sua cabeça, pelo fato de ser aqui do norte, muita gente não conheceu essa vida sua, a sua trajetória. Como é que era a velha Andressa? Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado pelos aplausos, mas eu não mereço. É Jesus na minha vida, então os aplausos são deles. A velha Andressa, ela era uma pessoa que tinha muita mágoa no meu coração. Urach levaria o seu testemunho da igreja para a TV. É claro, a maioria dos áudios do passado conturbado que Andressa teve, que a gente passou aqui no primeiro episódio, são dessa época. Todo um sensacionalismo era feito para noticiar a sua conversão. Boa noite. Andressa Urach em uma conversa franca e exclusiva com Gugu Liberato. Quem garante que aquela Andressa do passado não vai retornar? Cerca de 2000 anos depois, a humanidade ainda comete os mesmos erros e convive com os mesmos pecados da época de Jesus. A ex-modelo Andressa Urach, por exemplo, recentemente passou sua vida a limpo. Revelou que seguiu o caminho de uma das personagens da Bíblia, uma prostituta que se arrepende de seus pecados. Ela pretende se livrar de todas as roupas que usava. Andressa não vai fazer o short curtinho, o bumbum de fora, o peitão pra fora. Isso não vai mais existir. Quer saber? Eu vou fazer um brechó, vou vender as minhas roupas. Achou bem divulgado? Bom, não pararia por aí. Não era só na igreja e na TV que Andressa Urach, agora, esta novíssima mulher, abriria o seu coração. Dentro de sua casa, Andressa faria uma extensão do que se passava nos altares da igreja e nos programas mais populares na TV brasileira.
E foi assim, no privado, contando sobre seu novo cotidiano, que ela revolucionou todo o mundo gospel. Mas o que faz da Andressa tão conhecida, por isso que nós estamos aqui falando sobre a conversão dela, é porque ela é uma boa narradora, né? Ou seja, da boa testemunhante que ela é. Porque o imaginário do testemunho, na prática ritualística evangélica, é da pessoa no púlpito da igreja, narrando e contando as mudanças que Deus provocou na vida delas por conta de determinados fatores. O testemunho transbordaria as fronteiras da igreja. Com a dinâmica das redes sociais, houve uma reconfiguração das formas de narrar. Andressa, que naquele momento também contaria sua vida no YouTube, com a câmera do seu celular, falaria sobre tudo o que aconteceu na sua vida. E ela deixa disponível lá até hoje. Eu posso narrar minha conversão sentada na minha cama, como muitas das vezes fez, né, dos bastidores da minha casa, borrando um pouco essas fronteiras entre igreja, espaço da fé e o espaço da casa. Diversos vídeos de diversas horas dela contando todos os detalhes do que ela consideraria pecado. A linguagem fica mais intimista, a gente reconfigura os cenários, vamos dizer assim, do ato de fala, a plateia, você pode reconfigurar as trocas com a plateia também. Então ele tem muito isso. Mas o que ninguém esperava era que de dentro da sua casa, num tom de papo informal, ela transformaria as espectadoras fiéis em amigas próximas, pelo menos no discurso. Eu lembro que tem um testemunho da Andressa Urach no quarto dela, dura 4 horas, tá no YouTube, assim, 4 horas, pois é, porque é isso, a Andressa, com a câmera frontal dela, ela vai lá e conta do quarto dela, do ambiente doméstico, nessa estética amadora. Ela conta sobre a história de transformação, como Deus deu uma segunda chance para ela. Então, isso é um fenômeno que não é a mesma coisa de você dizer que é a ampliação do online. Porque não é a mesma coisa dela estar no púlpito contando um testemunho e sendo filmada. E essa é a Lorena Muchel. Ela vai contar ali no ambiente doméstico dela outras coisas, vai se sentir à vontade para tratar de outros assuntos e vai fazer outras conexões possíveis dentro desse quarto. Exatamente, é informal, né? Tem uma outra estética, um outro sentido de formação de laços sociais ali com as pessoas do que estar no púlpito, né? Lorena é doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional e pesquisa um nicho dentro do mundinho gospel que Andressa logo exploraria muito bem, o do erotismo gospel. Bom, o que é o erotismo gospel, né? Para quem nunca ouviu falar, será que isso existe? Será que, né? Na verdade, eu não inventei esse termo, tá? É um termo que eu entendi que funcionava para falar daquelas pessoas, principalmente daquelas mulheres e casais que estavam frequentando sexy shops. Lá em 2014, mais ou menos, que foi quando eu comecei a entender que os evangélicos estavam ocupando espaços públicos para falar de sexualidade publicamente, né? Eu não estudava isso, eu comecei a me deparar com isso a partir da pesquisa nos sexy shops. Eu entendi que tinha um interesse muito grande do mercado, de forma geral, pelos consumidores cristãos evangélicos. E se Andressa sempre foi reconhecida principalmente pela sua sensualidade, na sua nova fase como varoa, ela se configura como alguém que tem algo a dizer. O corpo que agora é visto como pecado vira vitrine da transformação. Andressa corta o cabelo, as roupas mudam, o tom de voz muda, o olhar muda, mas o corpo e o tema da sexualidade continua no centro da narrativa. O que pode usar, o que não pode, é o famoso vídeo da Andressa, né? O pode e não pode, que é fantástico, assim, ela falando o que pode, o que não pode fazer na sexualidade evangélica, né? No casamento cristão. Deixa eu ver aqui. Sexo anal, não pode. Assistir filme pornô, não pode. Sexo antes do casamento, não pode porque é prostituição. Sexo a 3 ou em grupo, não pode. Nem antes e nem depois do casamento.
sexo depois do casamento. Aí pode, mas aí tem que ser casado, tá? Casado, não ajuntado, não morando junto, tá? Que morar junto também é prostituição. Tem que ser casado, bonitinho, no papel, na igreja, tá? Andressa, que leu a Bíblia 3 vezes, quando foi para a Universal, passa a se resguardar para um novo marido. E, nessa conversão, ela volta a ser virgem. Quer dizer, diante dos olhos de Deus. Eu não me importo se as pessoas dizem: Poxa, Andressa, você veio da prostituição, você dormiu com mais de 1000 homens, agora você quer dizer que diante de Deus você é virgem? Sim, diante de Deus eu sou virgem. E é na palavra de Deus que eu acredito. Todos os testemunhos que eu vi da Andressa, ela fala da vida sexual, mas assim, sempre colocando como uma promiscuidade, como uma coisa que era uma vida em pecado, era uma vida mundana, né? Então, o discurso sobre sexualidade, pelo fato dela ter trabalhado com o corpo, né? Ela foi uma trabalhadora sexual também, e isso estava o tempo todo embutido nos discursos dela, né? Depois da conversão, ela seguiu o dogma bem severo da religião pentecostal, ficando um bom tempo sozinha. Chegou até a casar com o pai do Arthur, o seu primeiro marido, numa relação evangélica que durou um tempo considerável. Mas acabou se divorciando. Um tempo depois, conheceu um novo homem, o Tiago, que novamente casaria e, dessa vez, engravidaria de novo e teria um novo bebê, o Leon. Uraque, do seu quarto, assumiria esse papel de amiga do lar, que conta as coisas do cotidiano normal, de uma serva dedicada à casa e à família. Falava de coisas íntimas. Tá bem, seu marido tá bem? Eu sempre digo, né? Todo homem precisa de estômago cheio, uma comidinha gostosa e saco vazio. Então, assim, não esqueça disso, gurias. Leva isso pra sua vida. Leva isso pra sua vida. Quando ele chegar em casa de noite, esteja bonitinha. Nem sempre vai ser assim. Mas se você puder fazer isso, colocar como regra, vai mudar o seu casamento. Entendeu? Faz toda a diferença. Ah, não vou usar salto dentro de casa, né, Andressa? Não, tudo bem, desde que você esteja cheirosinha, bem perfumadinha, limpinha, com uma roupinha, né, mais assim, de repente sedutora para ele. Mas também dava as melhores dicas domésticas que as fiéis precisavam. Dicas de cozinha e limpeza. E ela arrasava. As baratinhas que o digam. Cuidado com a baratinha, hein? Tapa bem as coisas de noite, não deixa a comida exposta, porque vai que passou uma baratinha. Principalmente nas coisas de louça, né? Cuidado com a baratinha. Na minha mão eu sei que não passou uma baratinha. Tal, passa uma aguinha, né? Vai que passou uma baratinha. Muita gente acha que a Andressa, ela tá sempre ali no limite, ou seja, ela não vai para além do limite porque ela sabe que ela pode perder seguidores, mas ela tá sempre ali, quase abocanhando o recheio. Você acha que era assim dentro da igreja evangélica também? Sim, o limite, né, que você está falando que a Andressa sempre ainda tá e esteve, né, durante a fase evangélica dela, sempre esteve, é um limite que é muito próprio também do universo evangélico, né, que é esse limite de você contar. Quando você conta um testemunho, você normalmente, né, quase 100% das vezes é um testemunho de um limite entre a vida e a morte, né? Você estava ali, você se curou de uma doença, você se safou de um acidente, né? Então, isso comunicou bem, né? A forma como a Andressa fala e conta as histórias dela comunica muito bem com o público evangélico. Andressa empreendeu na igreja evangélica em diversas áreas. Começou fazendo um trabalho de obreira, onde ela iria se dedicar muito ao evangelismo gospel, ensino e ajuda social. Eu sou Andressa Uraque, eu estou como obreira aqui na Catedral do Rio Grande do Sul. Estou aqui conforme eu prometi, no quadro Eu Sobrevivi de hoje. A gente contou a história de mais uma pessoa que venceu os vícios. E se você sofre com os vícios ou tem algum familiar que é dependente químico, nós podemos ajudar você. Eu estou curada dos vícios. A dedicação de Uraque era tanta que pode, inclusive, ser provada e demonstrada na mudança com a sua relação com o carnaval. Se antes Andressa armava confusões e fingia que tinha sua fantasia roubada,
Para começar, eu quase fiquei fora da escola porque roubaram minha fantasia. Eu tive que ir atrás de outra, correr, porque eles disseram que eu não iria desfilar. Eu e a Kelly, a gente vem como destaque no carro, eles nos prometeram um destaque no carro. E simplesmente nos botaram lá no fundo, no meio de fumaça. Tem toda uma proteção, tem todo um envolvimento, tem toda uma disposição. Eu fui em todos os ensaios, é só olhar nas notas do ego. Agora ela faria algo que era mais profundo do que qualquer outro carnaval. Nosso carnaval é assim, ó, dia de evangelização, para vocês conhecerem um pouquinho de onde a gente vai para ganhar almas para o Senhor Jesus. Esse é o melhor carnaval que a gente poderia ter, ganhando almas. Durante a fase missionária de Andressa, surge um novo personagem coletivo, o Fuxico Gospel, uma página que se intitula Responsável pela Fofoca do Mundo Evangélico. Se antes Andressa encontrava espaço para falar sobre seu cotidiano em páginas como Terra e o R7, na época que se converteu, tinha um outro portal, com outro público, que se interessava muito pela vida da Urach. É um portal, assim, que só quem pesquisa ou quem é evangélico mesmo, muito tempo conhece, sabe? Não é uma coisa super conhecida mesmo. O Chico Gospel, maravilhoso, porque eu acho que eles são, tipo, mais sub. Então, eles falam da Andressa até hoje. O sucesso de Andressa no Fuxico Gospel mostra que o mundo evangélico aprendeu a usar as armas do entretenimento. E a audiência confirma o que a teologia nunca admitiu. A fé também é um espetáculo. Cada passo que a Urach desce viraria uma notinha engraçada. Só que agora com essa pegada gospel, meio venenosa. Quer sentir o gostinho de deboche em Cristo no tom da cobertura? Pedi que o Alex, com a voz do Baú Explica, que tem todo esse jeitinho cremoso e provocante, narrasse para a gente o famoso Fuxico Gospel. Carnaval, desculpe, mas eu escolho Jesus, diz Andressa Urach após assinar contrato com a Record. Andressa Urach lança coleção de moda evangélica. Andressa Urach pede perdão por ter chamado Tami Miranda de ela. Evangélica há 5 anos, Andressa Urach afirma que está há 2 anos sem sexo. Andressa Urach faz sua estreia como cantora gospel. O single Noite Virou Dia estreou nesta sexta-feira nas plataformas digitais e no YouTube. Pois é, música. Dentro das dezenas profissões que Andressa teve nesses mais de 5 anos como evangélica, a de cantora foi uma delas. Noite Virou Dia teve sua relevância na época e hoje soma mais de 600 mil visualizações no videoclipe, disponível no YouTube. Nesse clipe, nessa música, Andressa vai falar do passado na prostituição e com um drop sinistro, fala também de como Jesus mudou tudo, transformando ela em uma águia. Dá um saque na leitura da letra, feita por Helena. E se eu disser por onde andei, nessa estrada louca, contramão da vida? E se eu disser o quanto errei, considerando essa loucura como minha melhor amiga, a rejeição e toda a dor, alimentando um sentimento de vingança, eu não sabia o que era o amor. A minha vida, um labirinto sem esperança. Ah, tantos desejos, me entreguei, morri para viver, perdi para ganhar, e eu não sabia onde era o meu lugar. Assim como a águia que renova as suas forças, assim como o sol que vem tocar a alma, a noite virou dia, a minha noite virou dia. E foi isso. A noite virou dia. Andressa iria se despir de tudo aquilo que lembraria a velha Andressa, até sua aparência. Se antes ela era famosa por ser a loira gostosona com roupas provocantes, na época da conversão, seria notada pelos internautas por parecer com outra recatada e do lar, muito famosa no Brasil. É a estética da serva de Deus, da mulher santa, ela corta o cabelo, deixa ele preto. Depois que vai mudando um pouco pro loiro, muda as roupas, diminui o silicone dos seios.
parece nesse auge de Michele Bolsonaro nesse momento, né? Então, assim, as pessoas fazem até brincadeira pegando a imagem de uma e de outra, da Michele Bolsonaro nesse momento agora, que infelizmente, inclusive, né, é uma liderança do meio evangélico brasileiro, do conservadorismo na política brasileira. Até a estética de Michele Bolsonaro, a Andressa esteve disposta a assumir, mas o que a Andressa ganhava em retorno todo este tempo? Passaram alguns anos da parceria entre Andressa Urach, uma ex-garota de programa que se tornou conhecida nacionalmente por suas incontáveis ocupações dentro e fora da TV, com uma das maiores igrejas evangélicas do país. Foi um jogo de ganha-ganha entre elas, por algum tempo pelo menos. Andressa virou garota propaganda da redenção pela fé. Matérias, livros e participações em programas de TV. Tudo girava em torno da mulher que morreu para o mundo. Mas logo ela teria um preço a pagar por isso. Aos poucos, Andressa viu algo escancarado bem na sua frente. Nos bastidores, é sabido que ela recebeu um convite daquele jeitinho para entrar na política por um partido evangélico, o que Andressa não iria receber muito bem. E aí, bispo, eu fui orientada a ir para política e eu disse que eu não estava preparada para ir para política porque eu não queria me perder. Eu não me achava madura o suficiente espiritualmente falando para ir para algo que eu não entendia. E mais uma vez, então, eu estaria desobedecendo, não é mesmo? Então, mais uma vez, eu teria que colher os frutos da desobediência. E aí, o que aconteceu? Eu fui expulsa de grupos, eu fui bastante humilhada, eu fui tratada como demônio, como pombagira, como sem sequer ter dado motivos, porque até então eu não tinha cometido pecado algum. Eu vivia em obediência, em sacrifício. Eu a recém tinha doado todo o meu salário na Fogueira Santa. Eu ainda fiquei devendo no cartão de crédito porque eu não tinha dinheiro para pagar as minhas contas, porque eu tinha feito o meu sacrifício, eu tinha doado todos os meus carros, eu doei todo o meu patrimônio. Só sobrou a minha casa, que por pouco eu não doei, porque o senhor sabe o quanto eu desejava servir a Deus no altar. Perceberam? Mudou o palco, mudou o público, mas o jogo é o mesmo. Porém, estamos falando de Andressa Urach, alguém que sabia exatamente onde estava pisando. Eu acho que ela foi para a igreja com uma intenção também de crescer junto com a igreja, né? Ela sabe do potencial dela, ela sabe que ela é uma figura vendável e a igreja, ela sabia que a igreja ia se aproveitar disso também. Então ela queria o filão dela, isso não é uma atitude interesseira, isso é uma atitude, acho que é também interesseira, não é só interesseira, né? É uma atitude de troca, né? Na antropologia a gente tem uma palavra que é a dádiva, né? Você troca dádivas, né? Você dá e você recebe, senão é assim que funciona a sociedade. Então ela sabia que ela tinha que dar para receber e ela sempre jogou com isso. Urach dava muito: tempo, imagem, trabalho e visibilidade. Recebia em troca acolhimento e uma sensação de segurança espiritual. A Andressa, ela tem uma oratória fenomenal, ela consegue convencer qualquer um de qualquer coisa. Então, foi muito positivo, né, para a propaganda da Igreja Universal que ela escolhesse justamente essa igreja para se converter, que é uma igreja extremamente midiática, mas que ela também soube como circular ali como uma celebridade que tem o dom da palavra, né, e quem tem o dom da palavra é muito bem visto dentro do campo protestante, né, porque os melhores pregadores têm o dom da palavra, têm o dom do evangelho, têm o dom de saber comunicar. Então isso foi fundamental assim, para a Igreja Universal. Mas não durou para sempre. Andressa começou a ter problemas na igreja em 2020 e, antes de sair de vez, postou um vídeo dando um recadinho para os irmãos da sua congregação. Fazendo esse vídeo para convidar os religiosos, os fariseus, os acusadores a pararem de me seguir. Tá bom?
Pecado é os maus olhos, é o julgamento, as palavras que saem da boca das pessoas. É quando, em vez de você orar pela vida das pessoas, você vem e coloca um monte de palavra ruim sobre ela. Então, meu querido amigo irmão, sabe por que as pessoas muitas vezes saem das igrejas? Porque dentro da igreja estão os piores demônios, aqueles que se dizem crentes, aqueles que se dizem de Jesus, mas são os primeiros a levarem as pessoas para o fundo do poço. Só não foi bom depois que ela saiu, porque ela começou a falar do dízimo, que ela tinha dado muito dízimo, que ela, enfim, deu todo o dinheiro dela para a Universal. Alguns meses depois, alegando exploração de imagem e diversos outros abusos, Andressa Urach rompeu com a igreja, colocando a boca no trombone. Você sabe que Jesus também não acreditava em religioso, né? Fariseu, nojo. Eu tenho nojo, assim como Jesus. Ele chamava de raça de víboras. Os religiosos, Danilo, eles colocam fardos tão pesados em cima das pessoas que afasta ela de Jesus. E Jesus não é isso. Não. Sabe que foi um dos motivos o qual eu peguei ranço de religioso. Porque assim, ó, quem disse que a tua alma é mais importante que a minha? E quem disse que a minha alma é mais importante que a sua? E quem disse que o meu pecado é diferente do teu? Andressa Urach processa a Igreja Universal para receber de volta os 2 milhões de reais que doou. Além das denúncias públicas, Urach moveu uma ação na justiça contra a IURD, que acabou sendo impugnada nesse ano, em 2025. Livre e de volta ao mundo, Andressa não demorou para dar as caras a um universo que ela já conhecia há muito tempo, tipo uns 10 anos. Para mim é um privilégio fazer parte desse momento tão especial para o Miss Bumbum, que é a comemoração dos 10 anos de aniversário. Andressa Urach está de volta! E agora, ela troca o título de ex-Miss Bumbum para a dona do concurso, meu bem. Você se impressionou quando a Andressa saiu da igreja e tão abruptamente voltou para o mundo da produção de conteúdo, Miss Bumbum? Isso foi algo que te causou surpresa? Não me causou surpresa, porque acompanhar trajetórias religiosas é saber que as pessoas experimentam realmente momentos de interrupções, de idas e vindas. E o que é mais interessante da gente pensar na Andressa é que não se trata de um rompimento propriamente dito com a experiência de fé. Nessa nova fase de Andressa Urach, agora ela é uma conciliadora de universos. Ela é criticada por conciliar esses diferentes universos, porque, na nossa percepção, esses universos têm que estar afastados, né? O sexo é pecado e a fé é o caminho ideal de mundo. Então, Andressa, então, assim, não me surpreende a Andressa ter se afastado da experiência de fé intensiva e se colocado novamente como uma mulher próxima do mercado erótico, vivendo e ganhando recursos a partir do mercado erótico. Porque ela sempre esteve nesse lugar. Acho que a gente tem que entender, inclusive, que quando ela era evangélica, ela também se fez evangélica por conta da dinâmica erótica, por conta do mercado erótico. Então, o mercado erótico não dá dinheiro só para Andressa Urach hoje, ele também dava nesse momento em que ela ganhava, por exemplo, com os testemunhos, ganhava com a experiência. Ele está sempre presente de fundo no que a gente entende como sendo Andressa. As chegadas e saídas da rotina religiosa não são uma experiência vivida apenas pela Urach. É algo muito comum no mundo evangélico. Se a gente observa tudo no curso da vida, a possibilidade, inclusive, dela se reaproximar novamente com a igreja mais à frente é uma incógnita, mas é uma possibilidade. Entendo o que diz o Rafael aqui. Quanto mais eu avanço nessa história, percebo que isso tudo se resume em uma ideia. É impossível prever os próximos passos de Andressa Urach. A Andressa, ela tem uma oratória muito boa, assim, e os gestos faciais dela também são muito expressivos, né? Não à toa é isso, dona dos memes junto com Gretchen, né? Ela domina. E ela tem fases, né? Eu acho que o brasileiro gosta muito de pessoas multifacetadas. A pessoa
ela pode ser uma evangélica que se veste com uma roupa toda fechadinha, né, com o cabelo todo certinho, sem um fio para cima, mas ela também é essa mulher que grita e diz, amiga... Não, quer dizer, a amiga dela falou, amiga, eu não posso te ajudar, assim não dá para te ajudar, porque ela tá lá na piscina quase morrendo, entendeu? Então, assim, tem um lado multifacetado de ser muitas coisas ao mesmo tempo, né? Que a Andressa é, até hoje. Acho que as pessoas se interessam na quantidade de mulheres que ela pode ser, né? Exatamente. Acho que são muitas Andressas em uma só. E ela é um fenômeno por isso, né? Ela transita muito bem por coisas muito populares no Brasil, né? Os evangélicos são muito populares, né? Os reality shows são muito populares, né? Então, acho que tem esse lado da Andressa que faz dela ser um fenômeno, né? Que é o que ela é. Acho que ninguém para, assim, ela é um cometa, um negócio estrondoso. Assim como toda noite vira dia, todo dia naturalmente volta a se tornar noite. E toda aquela construção de mulher perfeita, do lar, do privado, acabou, se libertou. O tempo passou e o que era privado virou privacy. Nos dias de hoje, na escuridão do que é contemporâneo, temos os algoritmos e as redes sociais que são feitas para tornar popular justamente o que é intenso e polêmico. Algo que você sabe. Nossa missionária do apocalipse sabe fazer como ninguém. A eterna vice Miss Bumbum brilharia mais uma vez. Só que agora, como nunca, o cometa André Surak voltou para a nossa nação. Renasceu como uma fênix. E no próximo episódio de Uraki, Fama, Fé e Fúria. E aí você tem uma figura como a Andressa que, pelo jeito, domina muito bem essa questão de se manter em evidência, né? Ela é muito competente nesse sentido, né? Como o Pablo Marçal é muito competente em atrair a atenção de diversos públicos. Ela é muito engraçada, acho que ela é muito carismática mesmo, acho que ela é muito querida, mas ela também é faca na bota, então se tiver problema com ela vai pra cima e ela fala que ela não tem medo de ninguém. Se você gostou desse episódio, agora que terminou ele, não esquece, dá 5 estrelas e manda pra quem gosta de uma boa história. Combinado? Até semana que vem. Direção e narração. Eu mesmo, Ramon Raquel. O roteiro desse episódio é meu, Ramon Raquel, e do Caio Santos, que também fez a edição de som e masterização, com o apoio do Pedro Jangzur. A coordenação criativa foi da Clara Marinho. Pesquisa e tratamento de conteúdo foram realizados pelos XX e a Luísa Machado, que também fez o tratamento final de roteiro. Trilha sonora original do Café e minha, Ramon Raquel. Design e arte, Maria Fernanda. As narrações adicionais deste podcast são feitas pela Helena Marques e o Alex Alves, que trouxe o Baú Explica como nosso apoiador e distribuidor oficial no YouTube. Este episódio usou áudios da Band, Rede Record, Rede Globo, SBT, Rede TV, G1, Brito Júnior TV, UOL e do acervo em Mulurak, no Instagram. Também conta com trechos da coluna Entretê, do Terra, escreve a música Noite Virou Dia, da André Surak.